Seja muito bem-vindo. Mais um assunto aqui. Dessa vez é para playlist de dicas para jogadores que também serve para times também. A importância da preleção no jogo. Por que é tão importante, pelo menos na minha opinião, o porquê que a preleção antes do jogo ela é tão importante, ela consegue ajudar e consegue motivar e vira um elemento a mais, vira uma vantagem que você pode tirar proveito. Bom, a preleção, para quem não sabe, é antes de cada partida importante, antes de cada competição, você pode motivar seus jogadores das mais diversas formas. Então tem jogador que às vezes ele se motiva escutando uma música, tem jogador que ele se motiva lendo alguma coisa, lendo um livro antes. Eu já fiz tudo isso na minha vida, em vários campeonatos, de ir para um campeonato e lendo um livro que me motivasse, que trouxesse uma história bacana, ou escutando a mesma coisa. Hoje em dia, quando eu vou correr, eu escuto uma playlist que me motiva, uma playlist que eu já começo, o dia antes mesmo de correr, eu já começo ali me motivar, para quando eu chegar ali em ação, quando eu for correr, eu estar preparado para isso. A preleção nada mais é do que justamente isso. É quase um aquecimento ali dos sentimentos, da gana, da vontade, da raça, para você conseguir impactar e colocar os jogadores centrados naquilo que eles precisam fazer. E isso pode ser feito das mais diversas formas, pode ser feito utilizando um bom discurso, uma palestra motivacional, ou um vídeo, ou um vídeo editado de lances, de jogadas, ou alguma história, alguma coisa com que aqueles jogadores se identifiquem. Normalmente é utilizado histórias ou vídeos de grandes lances, de grandes coisas que motivam a gente, que nos inspiram, que nos deixam com a moral lá em cima e com a vontade de dar os nossos 200%, não só apenas o nosso 100%, é entrar ali com o coração na mão, entrar com a gana, com o sangue nos olhos, e muitas vezes a preleção ela faz parte disso. Tem muitos times que usam o psicólogo para dar uma preleção, tem muitos times que usam o coach ou o manager para dar uma preleção. Eu acho bacana, muitas vezes assim, quanto mais bagagem a pessoa tem, quanto mais coisas ela passou pela vida dela, melhor vai ser a preleção que ela vai acabar passando para o time. Porque muitas vezes a preleção ela não é só o conteúdo que está ali, e sim a pessoa que está fazendo aquilo. Se é uma pessoa que o time, que os jogadores admiram, que respeitam, que escutam e que tem ali uma moral que vai ser ouvido por eles, é uma diferença já muito brutal, porque os jogadores entram naquela sintonia e eles estão ali presentes, que é aquela questão do estar presente. Não adianta nada você colocar alguém ou ficar falando ali por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e no final das contas, você ali, as pessoas simplesmente te ouviram, escutou por um ouvido, saiu pelo outro. E uma boa preleção é quando você pega na veia, quando você pega na alma, quando você tá vendo ali, você tá conversando olho no olho. É importante, olho no olho, falando com cada um, chamando cada um, colocando, motivando, enaltecendo os pontos positivos do time, lembrando também para não deixar as coisas escaparem, não sair errado, deixar claro que a qualquer momento, tanto numa adversidade quanto numa vantagem muito grande, existe uma importância de você estar focado, de você estar centrado. E aí essas palavras que você usa, essa preleção que você faz antes do jogo, na hora que ele está jogando, aquilo vem na cabeça dele, vem como uma mentalização do que ele acabou de escutar minutos antes de começar a partida e falar: putz, eu estou indo bem, eu estou ganhando, mas não, o jogo continua 0-0, o jogo continua, a gente na verdade está perdendo e eu preciso me motivar, eu preciso jogar mais e mais e mais. Ou então, num momento muito difícil, num momento onde uma partida é quase impossível de ser virada, ele lembrar também da preleção e falar assim: caramba, se aqueles caras conseguiram, se aquela história que aconteceu mudou a vida e fez com que o jogo virasse, eu também posso fazer isso. Então a preleção ela é muito importante justamente por causa disso. Você pode usar os mais diversos assuntos, os mais diversos temas. Você não precisa só falar sobre os jogos, você não precisa só falar sobre os jogadores, você não precisa só contar uma história, mas você tem que trazer algo, mais uma vez, que toque, que se motive. Boas preleções, eu já fiz algumas
não vou falar nem dezenas, algumas centenas de preleções na minha vida, e assim, você vê que depois quando você acaba a preleção, que você olha ali no olho, tem muitas vezes que durante a preleção você vê o jogador emocionado, você vê o jogador tocado, você vê que você pegou na alma, no espírito, no ego ali, no sentimento, em tudo que você conseguiu tocar ali dentro. Várias preleções eu consegui fazer e olhar na cara dos jogadores um por um e ver que estava todo mundo ali com sangue nos olhos, alguns até emocionados, e a partida fluía muito bem, a partida, o desempenho deles melhoravam bastante. Então você pode fazer isso, mais uma vez, você pode fazer isso através de um profissional, através de alguém. Eu vou trazer um caso aqui para vocês, para poder ilustrar o que é uma boa preleção, na minha visão, o que é uma boa preleção, o que é uma preleção que pode ser bacana para o time, e te mostrar que você pode usar os elementos que for. Você pode imaginar, eu já fiz muitas e muitas preleções. Não é teoria, é prática. Você pode utilizar os mais diversos tipos de assunto. Você pode usar os mais diversos tipos de ferramentas para você poder fazer uma boa preleção. Você pode usar um vídeo de um filme, você pode usar um vídeo de uma partida de um outro esporte, que é o caso dessa preleção que eu vou trazer aqui para vocês. Você pode utilizar um vídeo de algum personagem ou algum jogador que foi importante na história, ou você pode usar até a história do próprio time, mostrar a história, os valores, as coisas, os feitos que aquele time já fez no passado. Então tem diversas e diversas formas, jeitos de falar. Tem vezes que você tem uma condição de fazer uma preleção onde você consegue passar um vídeo, às vezes não. Você está ali naquele momento, entre uma partida ou outra, que você tem que juntar todo mundo e tem que colocar todo mundo focado. Às vezes a preleção ela acontece antes da partida, muitas vezes o ideal é que ela comece já antes da partida, mas tem vez que você vai precisar não só da preleção ali antes de começar uma melhor de 3 ou uma melhor de 5 ou o campeonato, mas durante o intervalo, durante uma partida ou outra, você reunir todo mundo novamente e falar novas palavras, falar novas formas de motivar, de trazer, de reerguer, de trazer em sintonia, trazer aquele grupo para que ele performe melhor. Eu vou passar um vídeo agora, obrigado o Durex da Teamplay que gravou. Para você ter uma ideia, esse vídeo foi da WCG de 2010, então primeiro dá uma olhadinha no vídeo e aí eu volto e já comento para a gente conversar sobre isso. Dá uma olhadinha no vídeo. Se não for aqui, não vai adiantar campeonato no Brasil ou em treinamento você fazer coisa que ninguém vai ver e não vai mudar nada pro seu país. Então, eu acho que esse não vai ser, com certeza não vai ser o último jogo. Eu vou escolher um vídeo para esse jogo, porque a gente vai jogar contra o chinês. Você sabe que os caras têm muito mais agressividade que a gente, eles jogam do mesmo jeito que a gente. Quantas vezes a gente já caiu por causa de, não é? E SWC, as táticas dos caras são parecidas. Então, velho, marca, os caras são muito mais agressivos, marca os caras, faz tudo direitinho. E eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui, velho, representa o que vocês têm que ser hoje, velho. Dá pra ver, Gui? Momento de contra, momento de reflexão pro Grêmio. Ele fecha a esquerda, fascinado por Lucas, do Garra. Recolher a responsabilidade. É o jovem Chile. É o goleiro criado dentro do Estádio Olímpico. É o jovem. É o praça da casa. Muito cedo no início da carreira, se vê com toda essa responsabilidade. No clima de pressão, no clima de insegurança, um estádio completamente lotado.
É isso aí, vocês já tiveram a oportunidade. Eu não sou gremista, acho que nenhum de vocês é gremista. E 62 do segundo tempo. Era uma Série B do Campeonato Brasileiro. Os caras que já foram campeão do mundo, campeão da Libertadores. Os caras estavam contra 7 caras só em campo. E se eles tomassem um gol, eles não iam ser campeão e não iam nem subir. E aos 62 os caras tiveram um pênalti contra e o time conseguiu defender o pênalti e fazer o último gol. Então eu acho assim, isso aqui mostra, velho, que agora é a hora, velho. Não importa se é 1 contra 5, se é 5 contra 5, ou se é vocês 5 contra um dos caras, velho. Joga com o coração, faz tudo que vocês têm pra fazer. Vamos com calma. E, velho, coloca a emoção, faz o que vocês sabem fazer de melhor, velho. Entendeu? O futebol, a gente é brasileiro, a gente é ligado com isso. Então, pensa durante o jogo que agora chegou a hora. É um jogo pra estar numa semifinal, que se tiver numa semifinal, vocês vão ter a chance de disputar a medalha. Entendeu? Então, se vamos se unir, é sangue nos olhos. Não importa. Até o final, velho. Até o final, velho. Não importa se tiver 15 pros caras e 0 pros 6, entendeu? Dá pra ir buscar. Na trim, velho. Pode estar tomando vários rounds, velho. Não interessa, tá ligado? Vamos até o final, velho. Beleza? Vamos aí. Da hora, gente. Vamos lá. Começa aqui só os carros lá que fazem o seguinte, velho. Ó, o ministro do TR vai fazer os carros da frente. Voltando agora, bom, essa preleção, para eu contar um pouquinho sobre ela, em 2010 eu estava trabalhando na Samsung, uma das coisas que eu cuidava lá também tinha a ver com a parte de games, eventos, e aí eu fui convidado para participar junto com a delegação para o WCG 2010, que era um campeonato que tinha um patrocínio da Samsung e tinha a delegação brasileira ali acompanhando, e eu fui justamente para fazer não só a cobertura, mas também auxiliar ali os jogadores, o que fosse preciso, ver o evento, ver como é que tudo estava sendo feito e tentar ajudar. Eu não era o capitão do time, eu não era coach do time, eu não era manager do time. Ali estavam os meus amigos, estavam 5 amigos que eu conheço há muito tempo e eu sei que eles tinham um sonho de ir bem naquele campeonato, ir bem naquela WCG, e eu resolvi por conta própria preparar antes das partidas para eles. Em uma das partidas eu fiz uma preleção justamente porque eu vi que assim, é aquilo que a gente fala aqui no canal, a gente bate na tecla. Você tem que fazer o bem, você tem que fazer as coisas, independente se você vai ganhar alguma coisa em troca ou não. Ali, como eu falei, eu estava simplesmente olhando 5 amigos que tinham um sonho de fazer algo memorável, de dar o seu melhor, de fazer o máximo na competição, e eu poderia simplesmente ter ficado na minha, não era parte do meu trabalho. E eu fiz justamente porque assim, é o meu dever. Se eu posso agregar, se eu posso ajudar, se eu posso transformar a vida de uma pessoa, que é o que a gente fala aqui, que é essa tradição aqui gaulesa, se a gente pode mudar a vida de uma pessoa, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que ajudar, você tem que fazer a sua parte, sem querer nada em troca. Ali, a única coisa que eu poderia ter em troca e receber em troca seria eles indo bem no campeonato, como eles foram bem. Foi uma das melhores colocações que o Brasil já teve, se não me engano, se não foi a melhor dentro de um WCG. Infelizmente eles acabaram não ganhando a medalha, mas foi uma campanha memorável, foi uma campanha muito, muito boa. Então, só o sorriso, só de ver que eu pude ajudar esses amigos, esses jogadores e a delegação brasileira aí a desempenhar melhor num campeonato, para mim já estava pago, para mim já estava retribuído. Então o que eu utilizei, falando tecnicamente sobre a preleção? Eu peguei uma história que não tinha ali o contexto nenhum. Não era sobre Counter-Strike, não era sobre jogo, não era sobre a vida pessoal de cada um. Você pode fazer às vezes, eu não comentei isso antes do vídeo, mas por exemplo, tem vezes que você faz uma preleção onde você pega vídeo de pessoas importantes da família, ou amigos, ou torcedores do time, e aí você monta um vídeo ali, uma preleção bacana. O recurso que eu tinha naquela época era estar com o meu notebook ali de trabalho, de estar com o meu notebook que eu tinha levado, e aí eu
peguei uma história que para mim era uma história, foi uma história e continua sendo uma história de resiliência que poucas dentro do esporte convencional ou do esporte tradicional, do esporte, né, futebol, por exemplo, ou no esporte eletrônico, continua sendo uma das histórias mais incríveis para mim. Eu já fiz preleção utilizando o vídeo do Ayrton Senna, já fiz preleção utilizando os mais diversos tipos de vídeos e jeitos e formas, e às vezes sem vídeo nenhum. Nesse caso, eu resolvi trazer a história do Grêmio, como vocês puderam ver. Eu acho que fica fácil de acompanhar, fica fácil de se motivar, e fora isso, é você estar ali presente, fazer com que eles estejam presentes. Vai ter a hora que eles vão conversar a parte técnica, a parte tática, e ali eu já não precisava mais estar presente, porque eu nem tinha informação sobre isso, eu estava ali só como uma pessoa ajudando a equipe, mas antes disso, você pode dar um gás a mais. Antes disso, você pode fazer a diferença. Então você percebe no vídeo. Para mim, o prazer maior é durante aquela preleção, durante o vídeo, você pode ver se olhar o jogador emocionado, você olhar o jogador enxugando uma lágrima, você olhar se tocou de verdade o jogador. E ele vai entrar ali dando o sangue, ele vai entrar ali fazendo dele, o do amigo dele, o do outro, o do outro, o do outro. Então esse é o espírito. Por isso tem muitos times que hoje não fazem preleção, ou que nem imaginam o que é uma preleção. E essa preleção, ela não precisa ser feita por um manager, por um coach, por um psicólogo, por um especialista, por um amigo. Ela pode começar a ser feita por um integrante do time. É muito importante começar essa cultura. Tinha época que no próprio G3X a gente sempre gostou de fazer a preleção. Isso eu estou falando de 99, 2000, 2001, 2002, a gente sempre gostou de, antes de cada campeonato, a gente reunir o time, conversar, falar, se motivar, cada um, o capitão do time, chamar e falar e colocar todo mundo na mesma sintonia. Hoje eu vejo muitas pessoas, muitos times que simplesmente chegam ali e jogam, ou fazem uma preleção que eu olho e falo assim, nada contra, mas eu não sei até que ponto toca o jogador, até que ponto realmente motiva e até que ponto aquilo entra e faz a diferença. Então, quanto mais é algo que assim, quanto mais, com mais experiência, com mais tempo, você precisa conhecer o jogador, você precisa conhecer o que está acontecendo ali, você precisa conhecer a história, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter uma certa experiência, você precisa ter o respeito deles. Então, são elementos que você vai conquistando através do tempo. Então, você pode começar pequenininho, que é isso, ser o cara que puxa o time, que começa a fazer uma preleção bacana dentro do seu time, seja online, seja ali antes do TeamSpeak, antes de você entrar numa partida, você chegar, conversar com o time, bater um papo, 5 minutinhos, 3 minutos, 10 minutos, não sei, não importa. Às vezes você vai ter tempo para falar 30 segundos, às vezes você vai ter tempo para falar 30 minutos, mas fale do coração, fale com jeito, fale com amor, passe esse carinho e você vai ver que se você fizer uma boa preleção, o rendimento não só do time como um todo, mas o rendimento individual de cada um dos jogadores vai melhorar muito, vai fazer uma diferença muito grande. Muitas vezes o outro time pode não ter feito uma preleção e isso vai fazer a diferença, ou a sua preleção ser melhor que a dos outros. Os grandes líderes, os grandes técnicos, os grandes treinadores, as grandes pessoas que mudam o mercado do esporte, que tem o time na mão, que tem as pessoas que lutam, que dão o sangue, que dão garra ali, são pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu posso citar vários nomes de grandes treinadores, aí eu vou ficar falando mais 15 minutos só nomes de grandes jogadores e grandes preleções que foram feitas. Então, se um dia você quiser subir de nível, um dia você quiser entrar aqui, ó, na Liga A, na série de elite, no rumo, que ali eu tô falando, não tô falando de ser o melhor do seu bairro, do seu estado, até mesmo do Brasil. Quando você quiser entrar aqui, ó, ser melhor do mundo, você vai precisar disso. Você vai precisar saber a importância de uma boa preleção, você vai precisar saber ouvir ou dar uma boa preleção, e você vai precisar saber que isso é uma arma, isso é
um diferencial e é uma vantagem que, se você tiver isso na sua mão, ninguém te para. Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite essa dica. Se você não faz preleção, começa a escutar, digita no YouTube, tem um monte de ótimas preleções no YouTube, vídeos motivacionais, uma série de coisas, e até em outros canais. Então, assim, começa a pesquisar sobre o assunto. Se você não conhece, começa a conhecer agora. Se você já conhece, tenta sempre ir se adaptando, melhorando, aprendendo, fazendo com que ganhando mais experiência, porque aí você vai ver que você não vai ser só mais respeitado, mas você vai ser mais valorizado, e você vai estar fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem, que é tocar a vida das outras pessoas. E é isso que é importante aqui, é essa mensagem que eu quero passar, e eu acho que pro nosso cenário, esse tipo de coisa é o que vai fazer com que a gente saia em muitas modalidades de jogadores e times que ficam aqui no Brasil e não conseguem deslanchar lá fora. A gente vai conseguir, essa é uma das ferramentas que a gente pode considerar importantíssima para a gente conseguir deslanchar lá fora e mudar a cabeça, porque tá tudo aqui. A diferença não é tão grande, a diferença hoje não é tão absurda, mas quando você usa ferramentas como essa e ativa a mentalidade do jogador, ele vai passar a confiar que ele pode ser o campeão do estado, o campeão do Brasil, e ele pode sim ser campeão do mundo. É um caminho difícil, mas é um caminho que pode ser muito prazeroso, é uma jornada que pode ser muito gratificante e que definitivamente vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se tiver mais alguma dúvida, comentários e por aí vai. E aqui nas redes sociais, quem acompanha o meu Instagram, quem acompanha o meu history, é praticamente ali a história da minha vida. Ali rolam várias preleções todos os dias. Quando eu vou correr ou quando eu volto, eu troco muita ideia com a galera, e ali eu tento passar uma motivação para o pessoal que está querendo mudar de vida, que está querendo mudar de cabeça, de comportamento, ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais gratificante. Eu faço preleção, pensando aqui agora, eu faço preleção quase todo dia da minha vida no Instagram. Se você gostou, é isso. Espero que você aproveite, espero que você pegue a mensagem. Tamo junto, de coração. Mais um vídeo aí, dicas para jogadores e também para times. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá, grande abraço, tamo junto.